existe um problema inerente em tentar agradar um movimento em que os participantes veem o ato de analisar as triviais minúcias de tudo como uma virtude, porque você nunca vai conseguir agradá-los completamente. E aí, pessoal, beleza? Essa altura do campeonato você deve saber já da polêmica que aconteceu com o Joss Whedon. Pra quem tá por fora, o Joss Whedon é o diretor dos 2 filmes dos Vingadores e ele tem um histórico longo de escrever ficção científica na TV e nos filmes, né? A série Buffy, a série Firefly, existem inúmeros trabalhos do cara que conversam com o público nerd. O Joss Whedon sempre teve uma postura bastante feminista, bastante inclusiva, de promover diversidade, então, e ele sempre transpareceu isso no discurso dele para jornalistas da área e coisas do tipo, e nos próprios roteiros que ele dirige no trabalho dele. O cara sempre foi, digamos, do lado do feminismo. O que aconteceu recentemente foi o seguinte: o último filme dos Vingadores, que eu não gostei por vários motivos, também não agradou o pessoal desse movimento. Eu já fiz um vídeo explicando porque eu pessoalmente não gostei dos Vingadores, por quais motivos eu não gostei. O movimento feminista, ou pelo menos um bom segmento dele, também não gostou dos Novos Vingadores por causa da forma como o que aconteceu com o personagem da Viúva Negra nesse filme. E eu vou falar agora uma coisa que talvez você considere um spoiler do filme dos Vingadores, então se você não assistiu o filme ainda, eu tô me estendendo nessa explicação que é pra te dar tempo de você fechar a janela, ou pausar, ou mutar aqui o áudio, desligar o som da sua caixinha de som, porque eu não quero estragar a diversão de quem não assistiu o filme ainda. Mas até esse momento eu já dei tempo suficiente pra você parar o vídeo, então se você não parou, o risco é seu aqui. Já deu tempo pra caralho, então eu vou falar. O que acontece é o seguinte: a Viúva Negra se apaixona pelo Bruce Banner, né, o Hulk, só que o Hulk ele tem um certo problema, né, porque ele vira um monstro incontrolável, né, e ele acha que ele se envolver com a Viúva Negra pode acabar dando merda. Então o que aconteceu, né? O Joss Whedon, que é um cara que tem histórico de promover essa ideologia, tem histórico de usar o seu poder na mídia pra proliferar diversidade, né, inclusivismo, esse tipo de coisa e tal, progresso social, né? Porque quem é contra progresso social, na verdade? Quem é contra diversidade na arte, nos quadrinhos, nos filmes, nos livros, em que seja? Ninguém, na verdade, é contra isso, eu imagino. Ninguém, uma pessoa razoável não tem como ser contra mais material, com mais alvos diferentes. O que acontece é que, por causa desse descuido, né, que algumas pessoas dizem que é descuido da parte dele, de tratar a personagem feminina da Viúva Negra dessa forma, como uma mulher apaixonada, e aí, enfim, né, elas dizem que isso é problemático. Esse é um termo que esse movimento usa com muita frequência, né? Problemático. Porque na mentalidade desse movimento, um comentário sobre um personagem, se esse personagem for mulher, é um comentário sobre todas as mulheres. E é aí que começa o problema lógico, na minha opinião. Em um momento do filme, a Viúva Negra tentando explicar pro Bruce Banner que ele não é o único cara com problemas, que ela também tem problemas, mas que ela não acha que isso é uma barreira entre os dois. Ela explica que ela foi treinada desde criança pra matar pessoas, né? Esterilizaram ela contra a vontade dela. Ou seja, ela só pode destruir vida, ela não pode criar vida. E ela se sente um monstro por causa disso. Ela matou tantas pessoas, né? O Loki faz referência a isso no filme passado, que ela tem um passado meio sombrio. Ela mesmo, quando ela se recusa a tentar levantar o martelo do Thor, ela já deixa claro: olha, não vou nem tentar porque eu sei que eu fiz muita merda, né? Então ela foi, desde o começo, foi mostrado que ela é uma personagem com um passado sombrio, digamos assim, né? E aí eles viram isso como um problema, né? Na verdade, a personagem da Viúva Negra começou com uma parada bem assim, bidimensional no Iron Man 2, né? E foi depois que ela foi começando a se desenvolver mais como uma pessoa. No Capitão América 2, no primeiro Vingadores, nesse segundo Vingadores, você vê que ela tem um passado, ela tem problemas, ela tem dilemas, ela tá tentando lidar com coisas da cabeça dela, e aí ela falou uma coisa, né, a personagem falou uma coisa sobre a forma como ela se sente sobre ela mesma. Matei muitas pessoas, sou incapaz de gerar vida, sou um monstro como você. O problema é que, pro movimento, como eu falei, o comentário de uma personagem feminina, ou um comentário sobre uma personagem feminina, é equivalente a um comentário sobre
sobre todas as mulheres no mundo inteiro. Então, por causa disso, você nunca pode fazer um comentário negativo sobre uma personagem feminina. Você nunca pode mostrar uma personagem feminina em uma posição de desvantagem, qualquer que seja, porque algumas pessoas desse núcleo que fomenta essa mentalidade de fazer uma análise de minúcias triviais vai apontar a isso como problemático, vão querer problematizar isso aí. Depois, esse mesmo movimento pergunta por que não tem filme da Viúva Negra ainda, por que não tem filme da Mulher Maravilha ainda, porque o movimento cimentou essa mentalidade, essa atitude de ficar analisando tudo na maior má vontade do mundo, procurando todos os probleminhas, e aí vão pro Twitter e fazem ameaças de morte ao diretor, fazendo o diretor sair do Twitter, desistir de interagir com um público que ele sempre promoveu. O Joss Whedon tem histórico de promover o feminismo, e aí por causa de um aparente deslize que talvez não seja diretamente culpa dele, porque o diretor não tem controle absoluto sobre o produto final, é por isso que a gente tem a versão de cinema e a versão do diretor, que costuma sair depois, decidiram queimar o cara. E esse é o problema que eu vejo com movimentos como o feminismo atual de internet. Primeiro, instigou-se essa atitude de pegar qualquer coisinha, qualquer minúcia, qualquer trivialidade, uma frase solta aqui, qualquer bobagem, colocar embaixo do microscópio e fazer com que aquilo seja uma coisa muito maior do que realmente é. Transformar aquilo num comentário sobre todas as mulheres, por exemplo. E não apenas isso, mas o movimento se fechou completamente de críticas construtivas. Você nunca vai me ver aqui falando coisas como o termo feminazi, por exemplo. É uma palavra que eu não uso. Eu não uso. Se você me acompanha no Twitter, no Facebook, no meu site, eu não uso esse termo. O termo misandria, né? O cara que fica, mas as feministas estão odiando os homens. Eu nunca uso um argumento desse tipo. Feministas são gordas, mal comidas, que coisa. Eu não falo isso. Eu não uso esse tipo de argumento porque eu acho que eu tenho que refutar o que eu acho errado com lógica e com respeito. A despeito disso, por eu ser um homem branco, heterossexual, cisgênero, a minha crítica automaticamente é rotulada com um termo que eles usam que é chamado de mansplaining. Ou seja, qualquer coisa que um homem estiver fazendo ou falando sobre a atitude da militância é automaticamente errado. Vão desprezar qualquer argumento que você fez baseado no fato de que você é homem, então você não pode entender aquilo, você não tem autoridade para falar daquilo, você não pode ter uma opinião sobre aquilo. No final das contas, o que a gente tem? A gente tem um movimento que treina as pessoas a problematizar tudo, a ver tudo, as minúcias, como eu falei, as trivialidades e procurar qualquer coisinha, qualquer comentário e tornar aquilo um problema imenso. Aí depois vão pro diretor no Twitter e mandam ameaças de morte pra ele. Você vê um movimento que quando vê uma personagem feminina que não é o ideal delas, é uma parada que justifica ameaçar um diretor de morte. Você percebe a diferença? Um personagem homem, tudo pode acontecer com ele em prol da história. Ele pode se dar mal, ele pode ser um cara escroto, ele pode falar merda, mas você acompanha pra ver no que aquilo vai dar. Quando você tem um personagem mulher, qualquer coisa que aconteça com ela, na mentalidade feminista atual, é um comentário sobre todas as mulheres, então não pode mais. O que elas estão falando é que certas histórias, basicamente, não podem mais ser contadas. Certos personagens não podem mais existir. Um personagem como a Viúva Negra não pode existir. Um personagem como a Mulher-Aranha, vestida provocativamente, não pode existir. E esse é um problema que eu tenho com esse movimento. O discurso é que eles querem variedade, querem diversidades. Eles não querem só ver mulher nos quadrinhos vestidas de forma provocativa. Eles querem mulheres fortes, mulheres que não são definidas pelo seu sexo, mulheres que não são apenas objeto sexual. E isso é válido pra caralho, mano. Quanto mais variedade, quanto mais diferentes histórias, melhor. Porque quem ganha com isso sou eu e é você. O meu problema não é com a diversidade. O meu problema é que, embora o movimento diga que quer diversidade porque isso soa mais bonito, né? A relação pública de você querer diversidade é melhor. Mas o que elas querem, na verdade, é impedir que certas coisas, certas obras, certas histórias e certos personagens existam. Esse movimento não quer mais, ele quer menos. Ele quer que substitua uma coisa com a outra em vez de adicionar e as duas coisas coexistirem. E aí acontece o que eu falei, o movimento acaba gerando um novo risco para fazer um filme, digamos, da Mulher Maravilha. O filme do Super-Homem, por exemplo, a gente viu no Man of Steel mais recente, né? Ele pode ser emocionalmente fraco, ele pode ser ainda sem uma direção, ele pode fazer merda, pode falar merda, pode acontecer coisas com ele, podem bater nele, pode fazer o que quiser e a gente acompanha a história. A gente vai julgar a história no final se o filme foi bacana, mas a gente não vai ficar falando, mas o Super-Homem levou um murro e não pode, porque isso aí você está vitimizando. Ninguém fala isso. Por outro lado, o filme da Mulher Maravilha, ela vai ter que necessariamente ser um ideal feminista. E
com isso você limita a história que você pode contar com ela. O filme da Viúva Negra, mesma coisa. Ela vai ter que ser aquele ideal feminista de mulher forte, que idealizada, e aí a história vai ser sempre a mesma coisa. Você tá entendendo qual que é o problema? Eu acho super válido. Muitas reclamações do feminismo, muitas da luta, das reivindicações fazem muito sentido. É óbvio, acho que ninguém pode negar isso. Falando especificamente de algumas reclamações que o movimento faz em relação à arte, a cinema, a quadrinho, a histórias. Você quer ver mulheres mais fortes, mulheres que não sejam apenas sexualizadas? Isso é ótimo. Eu também quero, mano. Você acha que eu só leio Playboy? Você acha que eu só vejo filme pornô? Não, mano. Ninguém vive assim. A gente quer variedade. O problema é que o argumento é análogo a dizer que Playboy não deveria existir, que pornografia não deveria existir, e você sabe que existem feministas que falam isso. Da mesma forma que falam que mulheres sexualizadas nos quadrinhos não deveriam existir. E esse que é o problema. Pode anotar aí, vai sair o filme aí algum dia, eu acho, da Mulher Maravilha, e o movimento vai reclamar, vão falar que aconteceu isso, aconteceu aquele negocinho, teve aquele detalhe, aquela fala, aquela piadinha, e aí vai dar mó bafafá, e a mensagem que o movimento manda pra Hollywood é: faz só os heróis masculinos mesmo, porque com esses a gente pode contar qualquer história. Você coloca uma personagem feminina como central, e aí você tem que pisar em ovos. E eu não tô falando se isso, eu não tô fazendo julgamento moral aqui, se isso é certo ou se é errado. Tô falando que a mensagem que o movimento passa pra Hollywood é: vale a pena correr esse risco? Hollywood é uma indústria que não gosta de correr riscos. É por isso que a gente tem remake, reboot, sequência, frequência, caralho, universo expandido. É por isso que a gente vê sempre essas mesmas coisas acontecendo. Você adiciona mais um risco a fazer um filme, digamos, da Viúva Negra? Porra, mano, desse jeito eu acho que o filme da Viúva Negra nunca vai sair. Enfim, isso é o que eu acho. O que você acha? Sinta-se à vontade de colocar seus comentários aqui embaixo. Sinta-se completamente à vontade para discordar de mim, me mostrar por que eu tô errado no que eu falei, porque às vezes eu volto para ver meus vídeos opinativos mais antigos e eu leio os comentários e tem um pessoal que dá uns insights muito foda que, assim, desmorona completamente boa parte do argumento que eu fiz, boa parte da opinião que eu tinha naquele assunto, e às vezes eu mudo de opinião por causa disso. Eu não me acho... eu acho que essa é uma das vantagens de não seguir uma cartilha, é porque eu não penso que a forma como eu tô raciocinando aqui, como eu tô analisando a coisa, por não ser embasado por um dogma infalível que tem que estar moralmente certo, eu me vejo com mais facilidade de mudar de ideia, né? Quem me acompanha eu acho que deve ter percebido isso já. Enfim, comentários aqui embaixo, se inscreve aqui, tem vídeo quase todo dia, deixa o joinha que isso ajuda pra caralho e vou nessa. E você vai vendo, nessas putarias aí, o filme da minha personagem feminina favorita, que é a Miss Marvel, vai acabar nunca saindo. Você vai ver. Vai acabar nunca saindo essa porra. Quem é que ganha com isso?